Rádio Pavio que Fumega apresenta o programa Feliz é Quem Tem Fé, com Marta Reis. Graça e paz. Está começando o programa Feliz é Quem Tem Fé, aqui pela Rádio Pavio que Fumega. Queridos, trago nesse momento uma breve reflexão da Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, no livro do sábio Salomão, chamado de Provérbios de Salomão, no capítulo 11, o verso 14, vamos à leitura do texto sagrado. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aleluia! Queridos, a palavra de hoje, ela é muito simples. Uma vez, eu lendo uma frase de Benjamin Franklin, a frase dizia o seguinte, abro aspas: a pior decisão é a indecisão, fecho aspas. E trazendo para a palavra de Deus, nós sabemos que decidir é necessário e é algo muito pessoal, de responsabilidade pessoal. Não tem como transferir a responsabilidade de decisão. Ela é pessoal e intransferível. Então a palavra de hoje, ela é muito simples. E ao mesmo tempo, ela traz para nós um alerta importantíssimo. Como decidir? Como tomar uma decisão? Se não somos bem instruídos e não temos a quem recorrer quando precisamos de conselhos e orientações, podemos tomar decisões erradas, queridos. E o mundo nos engana dizendo que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não existe essa máxima? Mas a palavra de Deus desmente esse ditado. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, preste atenção. Se na multidão de conselhos há sabedoria, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que devemos sair por aí pedindo conselhos a todo mundo? Não quer dizer que devemos sair pedindo conselhos a todos que encontrarmos em nossa frente. Não. Devemos buscar conselhos com pessoas que são referências para a nossa vida. Referência pessoal, referência de pessoas que vivem uma vida íntegra, uma vida exemplar, que sejam pessoas cristãs genuínas. Agora, nós sabemos que existem pessoas que têm uma sabedoria muito grande. São íntegras, leais, pessoas que buscam em Deus a orientação para orientar alguém. Veja bem, a gente vive um tempo onde a informação é algo assim muito fácil de se ter. A gente acessa meios de comunicação com uma velocidade formidável, glória a Deus por isso.
A ignorância hoje só está ao alcance da pessoa que é desprovida de interesse para aprender. Para não dizer a pessoa preguiçosa, né? Mas quando uma pessoa tem interesse de buscar a informação, de se inteirar acerca da tomada da decisão dela, exemplo, se eu quero montar um negócio, aí eu preciso investigar, preciso buscar informação de como está esse negócio no mercado e vai assim, etc e tal, para toda e qualquer situação. Mas é diferente, queridos, ter informação, ter conhecimento é diferente de ter sabedoria. Quer ver? Uma outra máxima que veio na minha mente. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta, mas sabedoria é não misturar esse tomate numa salada de fruta. Não vai dar certo. Então, lá na carta de Paulo a Tiago, no capítulo 1, versículos do 5 ao 8. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, do 5 ao 8. Olha o que diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Que a sabedoria, queridos, ela vem de Deus. O conhecimento pode vir de várias fontes e pessoas, mas a sabedoria é a capacidade espiritual de ver e de avaliar a nossa vida e conduta do ponto de vista de Deus. Isso inclui tomar decisões acertadas e praticar as coisas em conformidade com a vontade de Deus, principalmente revelada na sua palavra e na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Portanto, por mais que não devemos estar tendo um comportamento precipitado para decidir, mas também não devemos ter um comportamento moroso e nos tornarmos pessoas acomodadas no que se refere à tomada de decisões. Lembrei agora de uma ilustração de um muro, e nesse muro tinha um homem. De um lado do muro tinham os anjos do Senhor, e do outro lado do muro tinham os demônios, os anjos caídos, né? Os anjos decaídos, os anjos os espíritos malignos. E aí o homem que estava no muro, ele olhava para um lado e via os anjos do Senhor gritando: desce, desce, vem para cá, vem para cá. E ele olhava para o outro lado do muro e via os demônios, e os demônios quietos. E ele ficou intrigado com aquilo. Em cima do muro, perguntou para os demônios que estavam do outro lado, contrário dos anjos, e perguntou dizendo: por que vocês estão quietos? Aí os demônios falaram: porque o muro já é nosso. Ou seja, a pior decisão é a indecisão. A pessoa indecisa
indecisa, é uma pessoa que fica à margem, é uma pessoa que fica em cima do muro, é uma pessoa que é morna. E a Bíblia diz que os mornos serão vomitados. Nós precisamos ser decididos, ou ser quente, ou ser frio, ou estar dentro, ou estar fora. Não é condizente com a natureza de alguém que confia em Deus ser indeciso. Você confia em Deus? Você tem entregue a sua vida em Deus? Você tem buscado de Deus a orientação para tomar a decisão? Por que você está tão duvidosa? Por que você está tão inseguro? Você já tem o esclarecimento do seu espírito? Qual a sua decisão? Agora, não significa também achar que já decide e já decidi, e toma as decisões precipitadamente. Agora, essas decisões que você tem buscado a orientação de pessoas idôneas, você precisa também pedir sinais a Deus. E a Bíblia também nos orienta que uma vez Gideão, ele foi chamado pelo Senhor para estar à frente de um exército e lutar contra os medianitas. E Gideão pediu uma prova, pediu um sinal a Deus. E ele colocou lá na grama, numa noite, um novelo de lã num prato, numa vasilha, e pediu a Deus que era para o novelo estar molhado do sereno e a grama seca. Que aí ele teria no espírito dele a confirmação que de fato era Deus que estava o chamando. E na noite anterior, a noite posterior, ele pediu um sinal diferente: a grama molhada e o novelo seco. Então ele teve em Deus a confirmação, a paz, e a decisão que estava ali dentro dele era diferente da decisão de Deus. Mas porque ele pediu a Deus a confirmação, ele teve a certeza de que ele estava na direção certa. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Então, queridos, a Bíblia nos ensina que devemos nos ajudar como cristãos, como irmãos. Nós devemos ajudar um ao outro. E por isso é tão importante pedir ao Senhor que nos cerque com amizades que venham dele, que coloquem em nosso caminho pessoas que nos farão crescer, que nos estimularão a estar mais perto de Deus. Que a partir de hoje, querido, que a partir desta palavra você deixe o orgulho de lado, a autossuficiência, e aprenda a pedir ajuda, aprenda a compartilhar com as pessoas certas aquilo que te aflige. Aleluia! Queridos, eu só tenho a agradecer ao Senhor, pois o Senhor tem me cercado de amizades que me fazem querer crescer na minha caminhada. Eu tenho uma família abençoada, uma família onde Deus me deu filhos abençoados, perfeitos não são. Mas eu sei que não estou sozinha nessa caminhada. E você precisa ter bons companheiros, companheiras nesta caminhada. Aleluia! Assim, você vai ver o cuidado de Deus. E nem sempre nós precisamos estar cercados de bênçãos materiais, porque elas não podem nos ajudar em tudo e nem suprir tudo. Mas estar rodeado por pessoas certas faz toda a diferença em nossa vida.
porque é Deus cuidando das nossas vidas, usando essas pessoas maravilhosas para nos abençoar. Queridos, a palavra de Deus em João 5,14 diz isso. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. 2 pontos. Olha qual é a confiança. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Queridos, tome decisão baseado em sinais. Que sinais é esse? Você tem que decidir algo. Compara com o que a palavra de Deus diz, porque ela vai confirmar em você, no seu coração, com sinais e até trazendo uma paz necessária para que você possa decidir com o mínimo de risco, porque risco todos nós correremos. Você vê aqui em Provérbios 3, capítulo 3 de Provérbios, verso do 5 ao 6, olha o que diz a palavra. Estou abrindo aqui, Provérbios 3, do 5, 6, olha o que diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O 7, vou ler também porque eu gostei. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. 8, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Louvado seja Deus. Eu quero concluir essa breve reflexão com a passagem em Jeremias 29, verso 11. Olha o que diz: porque eu bem sei, é o Senhor que está dizendo, os pensamentos que penso de você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ai, que palavra maravilhosa! Eu achando que essa passagem seria a conclusão, mas o Senhor me traz à memória Provérbios 18. Olha o que diz a palavra do Eterno. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que descubra o seu coração. Olha o que diz o versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doce bocados e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade forte e é como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios
busca a ciência. Queridos, guarda essa palavra no seu coração. Busque de Deus sinais, confirmações. Busque de Deus amizades que edificam a sua vida. E não se esqueça, decidir é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Decida hoje. Joga fora essa indecisão. Toma direção na sua vida, porque Deus é contigo. Aleluia. Quero orar por você nesse momento. Pai, eu quero abençoar essa pessoa com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Receba um abraço gostoso do Espírito Santo. Graça e paz. Você ouviu o programa Feliz é Quem Tem Fé com Marta Reis, que volta amanhã às 2h da tarde.